E aí, papai, graça e Gra- paz. Graça e paz, Cris, tudo bem? Bom, Sou Glória. só glória, só alegria. E aí? Bom, Tamo aí, né? A casa tá em festa, né? glória a Deus. Isso é bom, né? Ah, bom, é bom. É gostoso, mas chega também. Deu. É. E passa tão rápido, irmão. É, que nem eu costumo dizer, tem que aproveitar cada momento, cada instante. Os meus hoje tá tudo já velho, já, não pode falar. O Taylor tá com 5, Vitória tá com 4 e agora o Victor, né? Mas é gostoso. É bom que relembra, né? Os mais, o mais novinho agora vai relembrando, né? Os, os, os anteriores. E o Victor é a cara do meu mais velho. É idêntico. Olha, Idêntico. é, Idêntico. os Se meus foram compara uma pegada. tudo outro. Oi? Os meus foram tudo perto um do outro. Teve o mais velho, depois de 2 anos veio o segundo, e 2 anos também veio a caçula. Ah, você tem 3 também? Entre eles. Então, dois meninos e a filha. Ah, tamo igual nessa, então. Empatado igualzinho. Patou. Está bom. Mas tá bom, foi bom, foi glória. E aí, Cris, como tá as coisas? Bem, graças a Deus. Bora lá, né? Voltar às atividades, então. Estudando bastante, agora tô firme e forte no hebraico, né? E aí, top ou não? É gostoso, hein? Nossa. Você começa a entender só um pouquinho das coisas, já vai mudando. Muito bom. cento e E eu oitenta tô, dias, né? 180 dias para começar. é, projeto 180, né, que fala. E é aula ao vivo ou já é aula gravada? Ou imersão com ele gravado? Né? Tem as aulas gravadas, aí só que a questão do Pro, né? Aí a gente, que nem tivemos ontem, né, uma aula na parte da manhã. Aí a próxima vai ser, é tipo a mentoria, né? Aí vai ser dia 7 de janeiro, a próxima. Então vai ser tipo uma mentoria, mas o Pro é mais uma mentoria para ir já encaminhando a pessoa para ir desenvolvendo, né? A questão de dar aula. Que top, meu. Que top. Eu entrei na Black Friday, eu fui lá, cliquei no link, falei, ah, deixa quieto. Mas quase, quase. Falei, não, deixa quieto, vou deixar pro ano que vem. Vou fazer com o Cris, aí depois ano que vem Amém. eu, ano que vem eu compro. Eu tô com bastante curso, cara, da FTB. Aí eu voltei agora a fazer eu tinha parado, né, o teologia. E aí eu voltei que eu fui ver, cara, eu tenho 2 anos só falta 2 anos pra mim. Questão Tem 4, que né? correr atrás, né? Aí eu voltei, aí hoje eu vou pegar mais um pouco. Fora os outros cursos, né, que tem lá dentro ainda da plataforma, que eu não. Eu Pelo também. a escola do Aqueles cursos, ministério. é. Mas vale a pena, rapaz. Não é? Agrega muita coisa. Agrega Nossa, muita coisa. demais. Bora lá então, Cris, para não ficar tarde pra nós, principalmente pra você. Bora lá, nós paramos no capítulo 2, né? Nós vamos entrar na purificação do templo, né? Maravilha. Então bora lá, né, dar continuidade nesse devocional Café com Deus. E vamos dar início com uma oração.
E ora para nós aí, Cris. Vamos orar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Querido Deus, Pai nosso que estás nos céus, diante de Ti, mais uma vez na manhã deste dia, nos encontramos, te damos graças pela vida que nos concede, pelo Teu amor manifestado sobre nós, por tudo, Senhor, quanto tens proporcionado às nossas vidas. Te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade, onde estamos juntos neste propósito, Senhor, onde estamos falando da Tua palavra, mais propriamente, Senhor, no Evangelho de João. Eterno Deus, e o nosso intuito, Senhor, é que o Teu Evangelho possa alcançar a vida das pessoas, trazendo luz, entendimento, sabedoria, Senhor, e que as pessoas possam se render verdadeiramente a Ti, Senhor, na pessoa do Teu amado Filho Jesus Cristo. Eterno Deus e Pai, estamos aqui felizes, contentes, Senhor, também, Pai amado e glorioso, por mais esta criança, Senhor, que Tu deste a Teu servo, Senhor, a esta família, nossa irmã Jocene, Senhor. Ó Deus, queira abençoar, Senhor, esta criança em nome de Jesus. Amém. Pai eterno, que ela possa crescer não tão somente em estatura física, mas, Senhor Deus eterno, crescer também numa estatura espiritual, Senhor, tendo uma envergadura, Senhor, diante da Tua presença, para a glória e para a honra do Teu eterno nome. Não tão somente ele, mas os demais filhos do Teu servo, da Tua serva, Senhor, que possam, Senhor, a Deus eterno e justo, não tão somente estar crescendo num lar cristão, Senhor, mas que eles possam ver nas atitudes dos seus pais, Senhor, ó Deus eterno, verdadeiramente a Tua palavra sobre a vida deles. Assim, amado Deus e Pai, te damos graças em tudo, apresentamos as nossas famílias aqui representadas, cada irmão e cada irmã, Senhor, que está junto de nós, ou outros que entrarão ou assistirão posteriormente. Toma em Tuas mãos, Senhor, ó Deus, a vida de cada um. Entregamos aqueles que estão enfermos, hospitalizados, acamados, doentes, Senhor. Entregamos aqueles que estão entregues, Senhor, muitas das vezes à vida, Senhor, dos entorpecentes, das drogas, do alcoolismo, Senhor Deus eterno. Ó Deus, livra-os. Bendito seja o Teu nome deste mundo, das trevas, Senhor, e traz eles para a luz pelo amor da Tua santidade. É assim que oramos a Ti, Senhor, pedindo estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito é Teu nome. Deus abençoe, Cris. Deus abençoe. Seja bem-vindo, irmão Alcir Santana. Então nós vamos ler o texto do versículo 13, né? Ao versículo 25. Aí, Cris, eu vou ler até o 17, aí você finaliza e já manda bala, tá bom? Então, bora lá. João 2, capítulo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros apresentados diante de mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de corda e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas do cambista e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um pecado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Pode continuar, Cris. 18. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, quando Jesus
Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém. Até aqui, bem, Isso 25, né? até o 25, né? Finaliza o capítulo. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Amém. Amém. É um texto bastante profundo, né? Parece ser assim. E a gente sempre costuma dizer, né? Se nós fazermos uma leitura linear, às vezes deixamos de compreender qual que é a profundidade em que há em cada texto, cada versículo. E aqui Jesus, né, havia subido a Jerusalém, e se nós notarmos em toda a Escritura, aproximadamente aí 3 anos de ministério de Jesus, foram poucas as vezes que ele esteve em Jerusalém. Foram muito poucas vezes. E Jesus ele preferia mais vamos dizer assim, estar na periferia, né? Nos bairros, nos lugares mais humildes, às aldeias. E aqui ele subiu e diz aqui que estava próximo da festa da Páscoa, do Pechar, né? E, e ele entrou, quando ele chegou ali, ele entrou em Jerusalém, ele entrou no templo, e ali ele se deparou com uma cena bastante triste, né? Porque o templo estava, como nós havíamos falado, já por parte dos próprios sacerdotes que iam ali, os sacerdotes que já estavam corrompidos. E é claro, onde muitas das vezes a corrupção ela começa principalmente de cima para baixo, vamos dizer assim, todo o resto do povo, infelizmente, vai se corrompendo junto, né? E ali o povo também, então já estava começando a se admitir certas situações, né? Na porta do templo, dentro do templo, já estava a corrupção. E uma das questões aqui era que estavam ali vendendo, comercializando aquilo que era para ser oferecido como sacrifício no templo. E qual que é a relevância dessa questão, né? Segundo se nós vermos, né, o David, parece não ser nada, né? Pô, tá vendendo ali alguma coisa que ia ser feito para sacrifício, tá tudo bem. Aparentemente parece estar tudo bem. Só que qual que é a questão? Quando Jesus, a atitude dele aqui de expulsar tanto os cambiadores, aqueles os que vendiam essas coisas ali no templo, ele estava apontando, claro, para a purificação, e não tão somente para a purificação, ele estava demonstrando a questão do relacionamento, da adoração que nós devemos ter profundamente com o Senhor, né? E ele viu que aquela forma já estava corrompida. Não havia sinceridade no coração do povo. Por quê? Primeiramente, a gente precisa entender que quando ele está falando de adoração pelo seguinte, quando, por exemplo, ou eu, ou David, qualquer um de nós, vamos imaginar que nós estivéssemos naquele tempo, né? E nós iríamos levar o nosso sacrifício ao Senhor para perdoar o pecado que nós havíamos cometido. Então, qual que era a razão do sacrifício? Era muitas das vezes existiam pessoas que viajavam quilômetros para estar ali no templo e fazer esse sacrifício. Então, a questão era o seguinte:
quando, por exemplo, se fosse sacrificar um novilho, um carneiro, o que fosse, esse, essa questão do animal, ele tinha que ser tirado do rebanho para ser sacrificado, né? E não era uma questão que tirava ali do rebanho, escolhia aquele animal e já levava para ser sacrificado. Não. Segundo o mandamento, era necessário que esse animal ele fosse tirado do rebanho alguns dias antes. Ele era levado para dentro da casa, então ele começava a conviver com a família. Então, de certa forma, o que acontecia? Principalmente as crianças. Eles pegavam um certo afeto por aquele animal. Não é isso, David? Pegavam um afeto por aquele animal. E o que acontecia? Então, aí chegava e se cumpria os dias, então ele seguia até o templo para fazer o sacrifício. Então, esse sacrifício ele se tornava válido por quê? Você imagina você pegar, hoje nós temos os pets, né? Que fala assim, né? Um gatinho, um cachorrinho e outros animais aí. A gente pega amor pelos bichinhos, né? Agora você imagina se Deus, uma comparação, Deus pedisse para nós, ó, eu quero o teu cachorrinho para você sacrificar a mim. E nós, claro, em obediência a Deus, é uma suposição isso aqui, ninguém vai sacrificar nada para ninguém, tá? Mas é um exemplo. A gente ia obedecer a Deus, mas com o coração constrangido, partido, né? Então, era essa a questão da adoração. Quando ia se levar e sacrificar o Senhor, a pessoa ela ia com sentimento. Então, isso aqui, quando Jesus ele faz isso aqui, essa questão de sentimento havia acabado. Por quê? Porque as pessoas elas vinham da onde elas moravam, elas se deslocavam até Jerusalém, só que era mais uma viagem. Era mais um cumprimento de protocolo do que um sentimento espiritual. Chegava ali, já estava o animal de alguma forma preparado, não tinha sentimento nenhum, compra esse aí mesmo, tá tudo certo. Aí já não tinha mais a questão se tinha mancha, se aquele animal ele tinha algum defeito, tudo que a própria lei ela condenava, né? Então o que nós aprendemos com isso, David? Que a nossa adoração ela deve ser sincera. E muitas das vezes, amados, o que acontece? Nós, até nos dias de hoje, se nós não tomarmos cuidado com isso, com a questão da adoração que nós temos com o Senhor, nós passamos a viver no automático. Deu tal dia, eu vou para a igreja. Chega lá, eu canto, eu faço a minha oração, eu ouço a mensagem da palavra e está tudo bem. Então, o que acontece? Nós começamos a viver no automático. E é isso que Jesus ele traz aqui, nos alertando também hoje, que nós não podemos deixar o automático nos tomar, mas que a nossa oração, a nossa adoração, ela deve ser sincera diante de Deus. Hoje nós não vamos sacrificar mais nada. Mas o apóstolo Paulo, ele não diz na sua carta que nós somos como sacrifício vivo diante da presença de Deus? Né? Então, como é que nós estamos adorando? Como é que nós estamos fazendo do Senhor? E é claro que hoje, esta palavra aqui, essa mensagem dessa manhã no devocional, é uma referência para nós. Naquele dia, Jesus, ele estava figurando o quê? O templo, ali era uma figura nossa. Ali era o templo material. Hoje nós somos o templo espiritual, aonde a presença de Deus, na sua infinita misericórdia, o Espírito Santo habita sobre nós, dentro de nós, né? Então, e muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a viver no automático. E é isso que, infelizmente, David, é o que a religião faz com nós. É o que a religião nos leva a esse automático. Então começam os eventos na igreja, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e está tudo bem, parece que está tudo bem. Só que passamos a viver no automático. Mas não é isso que Jesus ele quer. Ele quer que o nosso templo, este corpo, nosso coração, ele verdadeiramente ele venha a ser purificado, que a nossa oferta ela seja agradável diante da presença de Deus. Como nós estamos aqui nesta manhã, eu já fiz um outro devocional. O David, quanto tempo faz? A gente está aí na peleja, né? Às vezes
não estamos aqui reclamando, não é nada disso. Tem 3, louvado seja Deus aqui junto de nós, né? Mas o que é o mais importante disso? É a nossa sinceridade. É saber que nós estamos aqui, Senhor, estou fazendo para Ti. É oferecendo o melhor e não vivendo no automático. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não. Nós fazemos por quê? Porque é uma forma de nós estarmos propagando o Evangelho, falando do amor de Deus e que a vida das pessoas seja alcançada. E alertar também, como eu creio, David, que o Senhor está nos alertando aqui para que nós não vivamos nesse automático, mas que verdadeiramente a palavra de Deus ela possa nos purificar. E quando nós trouxermos a nossa oferta, ela seja de sentimento, ela seja de devoção, de adoração sincera diante da presença de Deus. Como naquele dia. Por isso que Jesus chegou ali, fez o chicote e começou a explicar. Quer dizer, está tudo errado. Vocês não estão entendendo o sentimento da coisa. Vocês não estão adorando, vocês não estão cumprindo com aquilo que verdadeiramente precisa ser cumprido. Né? Então Jesus ele nos alerta aqui nessa manhã, nesse devocional, que quando nós irmos ao Senhor, como estamos nesta manhã, que nós possamos ir com sinceridade, para que verdadeiramente o nosso templo ele possa ser purificado, para que porque aquelas coisas que estavam ali e que Jesus virou a mesa dos cambistas, virou quebrou gaiola e o que tinha ali, espantou os animais, eram coisas que era para o sacrifício? Era. Mas, de acordo com a palavra, elas estavam sendo ilícitas. Então, muitas das vezes, o que a palavra de Deus ela faz? Ela tem por prioridade tirar de dentro de nós aquilo que é ilícito para construir dentro de nós aquilo que é lícito, aquilo que vem da parte de Deus. Muitos ali naquele dia não entenderam o que Jesus estava fazendo, mas Jesus estava purificando e ele estava dizendo: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Quer dizer, tem que ser lugar de adoração, de sentimento, aonde o meu pai manifesta. E o que nós aprendemos? Depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Embora aconteceu isso aqui, depois o que ele vai falar lá na frente para aquela mulher samaritana? Nós vamos entrar. Mas não tem como evitar, o David. Ele vai chegar e vai falar para aquela mulher, ela pergunta: Senhor, nós falamos que o lugar de adoração é aqui no Monte Gerizim, e vocês judeus dizem que é lá no templo. Jesus que ele respondeu para ela: é chegada a hora e a hora é agora, que nem aqui neste monte, nem em Jerusalém, nem no templo, nem em lugar nenhum, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém. Amém. Irmão, isso é muito profundo, né? Então, o que nós precisamos entender? Que nós não podemos viver no automático. Precisa haver um sentimento de adoração. E esse sentimento havia acabado. As pessoas não traziam mais da sua casa, do seu sentimento para sacrificarem ao Senhor. E isso acontece, irmão, até os dias de hoje. As pessoas vivem no automático, vai na igreja, louva, canta, ouve a mensagem, faz isso, faz aquilo. É bonito, é maravilhoso. Às vezes até coloca uma mensagem nas redes sociais, mas a questão é: será que estamos vivendo isso mesmo, David? Será que a nossa oferta não é alguma coisa que está um animalzinho mancando, uma manchinha que não devia ter? Mas permita a Deus que através desse devocional o Senhor possa estar purificando o meu coração, o teu coração, o nosso coração aqui nesta manhã. E que possamos ser aceitos diante da presença do Senhor. Amém? Fala um pouco, gente. Rapaz, eu não tenho nada para falar. Tá ótimo, ótimo, ótimo.
Exatamente isso, né? Jesus, ele quer purificar o templo, e esse templo é o que o Cristo trouxe, é o nosso templo, pois nós somos templo e morada do Senhor. E é exatamente isso que o Cristo falou, não tem mais esse sentimento, né, de ir adorar a Deus de espírito e verdade. Acaba muita gente no automático, nem o Cristo falou, chegavam lá, escolhiam um animalzinho ali, compravam e pronto, é isso aí. É uma oferta de Caim. É uma oferta de Caim. Qualquer coisa tá bom. Não tem mais aquele sentimento, né, de separar, de consagrar ao Senhor. E aí, sabe o que é interessante? Que o Cris ele começou falando que o templo estava corrompido. E nós vemos isso, né, por causa de João Batista. O templo estava corrompido. Então todo o sacrifício ali, todo aquele sacrifício já não importava mais, né, Cris? Porque além do templo estar corrompido, a presença do Senhor não estava lá dentro, que era a Arca da Aliança. Então aquilo ali já não virou algo espírito e verdade. Aquilo ali virou um comércio. Aquilo ali virou uma tradição, um comércio, principalmente para os legalistas. E é o que o Cris falou, meu. Quantas pessoas fizeram da casa do Senhor aquilo que era para ser santo, aquilo que era para ser lugar onde nós iremos adorar, fizeram comércio. Fizeram comércio. Pastores aí cobrando absurdo, né, Cris? Para fazer uma ministração. É, é, é inacreditável, né? Não. Tem vários templos desses, várias casas de oração que estão corrompidas. E é exatamente isso, Cris. O que importa é que Jesus ele quer purificar o nosso templo. Ele quer Amém. purificar o templo dele. E nós, o Cris enfatizou muito bem. E não tem nada combinado aqui, né, Cris? Simplesmente eu falei para ele, ó, vamos entrar amanhã e tal. E aí hoje cedo eu mandei, falei, ó, tal hora eu vou entrar. E aí lendo aqui eu coloquei o título, né? Jesus quer purificar o templo. E o Cris trabalhou em cima disso. Não foi nada combinado. Foi nada combinado. O que nós estamos fazendo na casa do Senhor? O que nós estamos fazendo para o reino do Senhor? É no automático ou em espírito e verdade? Toca o barco, Cris, manda bala. Tá ótimo. É interessante, o David, os demais irmãos e irmãs que estão aí, né? É que nem nós falamos outras vezes, a questão de cada ponto nas escrituras sagradas, cada versículo, cada situação inserida dentro das escrituras, não está ali por um acaso. Não está ali por um acaso. E tudo reflete até os nossos dias. Enquanto houver humanidade na Terra, a palavra de Deus ela não envelhece. E se nós observarmos a história humana da humanidade, infelizmente, ela é uma questão que parece que as coisas vão se repetindo. As épocas, elas mudam, as eras, a modalidade, só que as coisas vão se repetindo, né? E quando aqui Jesus ele menciona o João, mais propriamente, né? Nesse evangelho ele fala dos cambiadores, quer dizer, o que que acontecia? O que que era um cambiador naquele tempo? Como muitas pessoas, como muitos judeus, eles moravam distante, até mesmo em outro país, porque a gente imagina, Israel não é um país enorme. Hoje a gente pega o mapa lá, é um você entendeu? É uma das cidades dentro da capital de São Paulo, tá? Então está cercado de outros países. Então, o que que acontecia? Essas pessoas, elas moravam às vezes em outros países e de lá era um outro dinheiro. Então essa é a questão dos cambiadores. Por quê? Porque existia esse intercâmbio. Então eles chegavam com dinheiro de lá, fazia esse intercâmbio para essa troca de dinheiro para eles poder comprar aquilo. E até nisso
Até nisso, Era os isso doleiros aqui é uma figura. da época, né? Era os doleiros da época. É os doleiros da época. Até nisso aqui, você vê que já figura os nossos dias fazendo para a parte espiritual. Por quê? Porque existem pessoas que elas estão na igreja, elas não estão com sinceridade, elas estão ali para negociar, para barganhar a fé das pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas elas são enganadas por falta de conhecimento bíblico, por falta de instrução das escrituras. Então as pessoas muitas vezes elas são enganadas. E existe essa barganha, existe essa troca de moeda. E se nós não tomarmos cuidado, até nós mesmos, mesmo, às vezes a gente, mas eu não sou cambista. Mas às vezes nós queremos fazer troca com o Senhor. Hoje está tomando um rumo diferente aqui, David, né? Glória a Deus. Nós queremos, às vezes, barganhar com o Senhor. Ah, Senhor, se eu fizer isso, se tu fizer isso para mim, eu vou fazer assim, eu vou agir desse jeito, eu vou melhorar aqui. Irmão, você acha que Deus quer isso? Deus está preocupado com isso? Não. O Senhor quer o nosso coração inteiro para Ele. É interessante que quando a gente chega e fala, quando a Bíblia vai trazer a palavra integridade, né? Quando a gente vai lá na história de Jó e fala que ele era um homem íntegro e reto diante de Deus, o que é a palavra integridade na Bíblia? A palavra integridade significa inteiro. É a questão de ser inteiro do Senhor. Então ele era inteiro. Deus quando foi Deus que testemunhou dele. Não foi ele mesmo que falou, eu sou isso. Não. O próprio Criador testemunhou. Ele é um homem íntegro. Quer dizer, ele é inteiro meu. Então é o que nós devemos ser, irmãos. Ser inteiro do Senhor. Mas tem gente que vive dividido, espiritualmente falando. Tem gente que quer barganhar com Deus, quer barganhar sentimentos, quer barganhar situações, quer barganhar na questão de que precisa alcançar alguma coisa e acha que Deus é Deus de troca, e Deus não é, irmãos. A gente tem que entender que a misericórdia dele chegou na nossa vida através de Jesus, né? Para muitos ali, alguém olhava, pô, mas esse é o pregador? Chega aí com chicote, aquilo, bate, vira as coisas. E às vezes tem palavra, vai ter até devocional que às vezes vai dar um puxãozinho de orelha em nós, né? Tem palavra que às vezes vai torcer nós um pouquinho, mas o fim é o quê? O fim vai trazer um benefício para nós, né? E aqui Jesus, ele, ele mesmo fala, tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. É como o David falou agora há pouco. As pessoas estão negociando. E se for falar, né, David, hoje em dia a indústria, supostamente a indústria da fé é o que mais está crescendo. É o que Verdade. mais está crescendo no mundo, né? E está acontecendo isso de várias formas. Mas, irmãos, é tempo de nós nos atermos à verdadeira palavra de Deus, ao verdadeiro evangelho. O que é o verdadeiro evangelho? Eu sou detentor da verdade, o David é detentor da verdade? Não. A palavra é isso aqui, ó. Isso é evangelho. Se alguma coisa, se você quiser me corrigir, pode corrigir, David. Se alguma coisa que eu falar aqui não estiver de acordo com isso aqui, irmãos, eu estou errado, acabou. Qualquer um de nós, o que tem que prevalecer é como diz a Cinco Solas, só a Escritura. É só a Escritura. E o resto é resto, né? Então Jesus ele chega aqui, né? E ele fala, vocês estão fazendo da casa do meu pai negócio. Vocês estão ganhando no lugar de estar a santidade, de estar a adoração sincera, o louvor sincero, vocês estão barganhando, né? Eu acho que nessa manhã, David, acho que esse devocional nós faz um alerta para nós. Né? E o mais interessante aqui, David, que depois, né? O que diz aqui? Bem no finalzinho, ó. Todo esse evangelho de João, ele sempre vai apontar para uma coisa. Olha aqui o que eu acabei de falar. Quando
pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aí depois, mais embaixo, diz assim, verso 23 em diante. Depois, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Aqui a questão é o quê? Ou nós cremos que Jesus é Deus, que as suas palavras são verdade, que os seus feitos são reais, verdadeiros, ou nós o rejeitamos, ou temos como alguns ali naquele dia teve, como um louco, né? Esse é o propósito do Evangelho de João, é mostrar que Jesus é Deus. Glória Então, a Deus. amanhã nós possamos crer, né? Nós temos ainda muita coisa para falar desse evangelho ainda, mas que a cada capítulo, cada perícope que nós formos analisando aqui, que nós possamos cada vez mais falar assim, Senhor Jesus, tu és Deus, tu Amém. és o rei da minha vida, tu és aquele que às vezes nos momentos que precisa consertar alguma coisa, tu vai consertar, precisa purificar, tu vai purificar. Mas eu quero dar de mim a minha oferta sincera. Trazer do meu sentimento, Senhor, está aqui, diante da tua presença. A minha adoração. Louvado seja Deus. Da minha parte, David, tá ótimo. Tem mais alguma Glória a Deus. coisa? A Deus. Não, não. Só essa mensagem, né? Jesus quer purificar o templo. E esse templo somos nós. Então, como que está o seu templo? Como está o templo do Senhor que habita em nós? Então, Ele quer nos purificar. Ele quer Amém. nos purificar. Deus abençoe, Cris. Deus abençoe a todos que passaram aqui. Todos que passaram aqui, Maneide Amaral, de Jesus, a glória a Deus, essa imagem é de Jesus. Jesus Souza Marília, Maneide Divina Camargo, Deus abençoe. Melane, Nani Fausto, Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe. Falar da Bíblia é fácil, o difícil é viver e vivenciar a Bíblia, exatamente. Falar dela é muito fácil. Viver é muito difícil. Ale, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe também, irmã. Deus abençoe pelo carinho. E eu acho que nós finalizamos aqui hoje levando essa mensagem. Jesus Cristo quer, Jesus quer purificar o templo. Jesus quer te purificar. Ele quer destruir o velho templo que está em você e reconstruir de novo. E ele já fez isso lá na cruz. No próprio texto ele fala, né? Aqui, Jesus respondeu: destrua esse templo e eu os levantarei em 3 dias. Jesus está falando: não importa o que vocês estão fazendo aqui. Vocês corromperam. Vocês estão fazendo o comércio da casa do meu pai. Então vocês podem fazer o que for. Porque o que importa agora é o templo que eu vou construir em 3 dias. Está falando da morte e ressurreição dele. Porque agora, aquele templo não tem mais. Cristo, quando morre, aquele templo não tem mais valor. O que tem valor é o templo que somos nós. Templo e morada do Espírito Santo. E por muitas das vezes que nem o Cristo trouxe, esse templo está corrompido. Esse templo está havendo negócios e o Senhor quer purificar esse templo. Amém. Ele está nos avisando, né, Cris? Que ele quer purificar. E se nós não ouvirmos, ele vai vir com chicote. Bem, e doa quem doa. Então, o Cris falou que, às vezes, né, numa mensagem, até mesmo no devocional, vai vir um puxão de orelha. É isso que a Bíblia faz. Nos constrange, nos humilha. Se nós lemos a Bíblia e saímos alegre, assim, nossa, você leu errado, porque você vai sair chorando. Quão miserável eu sou. Quão miserável eu sou, mas o amor de Deus, a graça dele é maior por mim.
A Bíblia aponta o nosso pecado. A Bíblia aponta os nossos erros. A Bíblia aponta que o nosso templo anda corrompido. Que nós andamos barganhando com o Senhor. Assim como esses homens faziam que barganhavam dentro do templo do Senhor. E o Cris falou muito bem, né, Cris? A gente tinha uma ideia de que... Eu vou falar porque o senhor traz à frente, mas eu vou finalizar. A gente tinha uma ideia que, se você está dentro de uma igreja, aquela igreja é certa, você acaba sendo próspero lá dentro. Eu estou servindo a Deus na denominação certa, Deus vai me dar carro, dinheiro, você... E a gente tinha aquela imagem que quando aquele irmão tem uma vida de sucesso, trabalho bom, uma família boa, até mesmo um cargo dentro da igreja, nossa, aquele irmão é abençoado por Deus. Mentira. Nós temos uma visão errada, né? Completamente errada. Olha os homens que andaram com Cristo, que foram escolhidos a dedo por Cristo, não tinha onde nem dormir. Paulo saiu espancado de Jerusalém, dado a morto, quando ele está escrito em Atos. Foi decapitado. Mas, David, perdoa cortar você, mas Jesus era rico, não era? Ele não tinha uma casa na praia, você já ouviu essa já? É absurdo, né? Mas, por quê? Porque ele era o melhor carpinteiro que havia na época. Gente, a gente é tão simples da gente entender as coisas, que questão e chega e fala, acho que é em Lucas, né, que fala quando os pais dele, quando Jesus nasce, aí eles vão usar de acordo com a lei, e eles vão oferecer o quê? Eles vão lá sacrificar o Senhor, levar o menino para ser apresentado, essa questão. O que os pais de Jesus levam? Pomba. Uma pomba. E a pombinha era para quem? Quem que levava a pombinha? Eram as pessoas que eram pobres, os mais humildes. Por quê? Porque eles não tinham, às vezes, um gado, não tinham um rebanho de ovelhas, não tinha. Então, eram as pessoas simples. Então, levava-se uma pomba. Então, isso já mostra que Jesus não é essa fantasia que as pessoas pensam aí. Ele não era um miserável, mas ele era uma pessoa humilde, pobre, no modo de dizer, né? Pobre materialmente, mais rico das coisas. Exatamente. E é isso, exatamente isso que o Cris falou. Deus, ele não quer que nós sejamos ricos materialmente, mas ricos em espírito. Porque os verdadeiros adoradores, adoradoras, adorarão em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, então nós devemos adorar em espírito. Então tirem esse negócio da cabeça de se aquele irmão tem isso, ele é abençoado, tem dinheiro, ele é abençoado por Deus. Mentira, isso é falácia do Satanás. Pelo contrário, quanto mais você caminha com o Senhor, menos você tem, né, Cris? Menos você tem. Para que o Senhor venha provar que somente Ele é a sua confiança. Para que você deposite somente nele a confiança. E você vive um dia após o outro confiando nele. Aquele que é abençoado materialmente, a probabilidade dele negar a Deus, abandonar as coisas de Deus é muito grande. Porque a sua fé está fortalecida em cima de um banco de areia. Mas aqueles que teve o tempo purificado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Amém. David, e só para concluir uma questão aqui, e não pense que a gente está aqui pregando a teoria da miséria, não, de jeito nenhum. A gente não está dizendo isso. Está falando que existem pessoas que ela coloca a sua confiança nos bens materiais. Exato. E Deus, ele pode abençoar a vida de todos nós. É só ele. Mas o que nós não podemos nos prender a estas coisas? Entender que a maior benção que nós recebemos sobre as nossas vidas foi a revelação de Jesus Cristo sobre nós. A salvação que nos alcançou. Isso deve estar acima de tudo. Porque tem pessoas que elas vão viver a sua glória aqui, né?
Elas vão viver a sua glória aqui. Porque quando se a gente analisar dentro das Escrituras, quantas maravilhas as pessoas alcançaram de Jesus, mas todas elas alcançaram o reino? Não. Muitas usufruíram das bênçãos materiais, físicas, mas não usufruíram das bênçãos espirituais. Teve Jesus como mais um profeta que passou, mais um sábio que teve sobre a terra, mas não como filho de Deus. Não como aquele que veio para salvar, para redimir, para purificar, como é o tema do nosso devocional de hoje. Então a questão é essa, que Jesus ele possa purificar a nossa vida verdadeiramente. Aí a questão de Deus me abençoar materialmente, te abençoar materialmente, isso deve ser coisa secundária, né? E nós sabemos que a maior benção que deve estar sobre nós é o quê? É a salvação. E isso tanto nos demonstra, ô David, quando nós vamos lá na questão do rico e Lázaro, Lázaro era o quê? Era um mendigo. Socialmente falando, ele era um miserável. Miserável. Parece que existe uma contradição, né? Poxa, mas peraí, uma pessoa que crê em Deus, que serve a Deus, uma pessoa que era um miserável, precisava estar mendigando, comendo da migalha do rico. Vocês estão entendendo? A questão não é material, a questão não é física, a questão aqui é espiritual. E, no entanto, que diz o texto, Jesus falou isso, não é o irmão Cristiano, não é o David, não, Jesus falou isso, que morreu Lázaro, morreu rico, porém Lázaro foi levado no seio de Abraão, que dá a entender que é o que? O seio de Abraão é a graça, quer dizer, estava num lugar seguro, onde ele estava sendo abraçado. Porém, o rico, o que eles usufruíam na terra, com toda a sua riqueza, não conseguiu comprar o céu, que seja o paraíso, da forma que nós quisermos interpretar. Mas ele estava num lugar de quê? De tormentos. Porque usufruiu simplesmente das coisas terrenas, mas não carregou dentro de si o temor de Deus. O templo dele estava corrompido e permaneceu corrompido. Do lado contrário, Lázaro, aos olhos da sociedade, era um miserável. Às vezes necessitava de que alguém estendesse as mãos para ele, materialmente falando, mas dentro dele ele carregava uma riqueza. E essa ninguém tirou dele. Assim como aquilo que está dentro de mim, de você e de todos nós, ninguém pode tirar, que é a riqueza do céu. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém, amém. Então é isso, meus irmãos. Como está seu templo? Está corrompido? Está barganhando com Deus? Está comercializando? Mas Jesus, ele quer dizer, ele passa e nos avisa, ele quer purificar o templo. Jesus quer purificar o templo dele, que somos nós. Ele quer nos... Graça e paz a todos que passaram aqui. Deus abençoe. Uma ótima quinta-feira e tamo junto. Deus abençoe, pastor Cris. Amém. Um prazer imenso. Oi, Deus. Deus abençoe. E amanhã estaremos aqui, vamos falar sobre Nicodemos. Não é o tio Nico, não é o presbiteriano, não. É Nicodemos mesmo que teve a noite com Jesus. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Fiquem com Deus. Deus abençoe, Cris. Amém.